Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Sou o Padre Gilberto, aqui da comunidade Canção Nova, da missão de São Paulo, e acolho você no nosso programa Gente de Fé. Cada testemunho, cada vida que aqui passa e fala para nós tocamos na graça e na bênção de Deus. E hoje, com muita alegria, nós recebemos o Padre Anderson Guerra. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, Padre Gilbertinho. Obrigado a você que nos acompanha por todo o Sistema Canção de Comunicação. E é uma alegria poder estar aqui nesse programa Gente de Fé, que eu, de vez em quando, não é sempre, mas estou assistindo um testemunho ou outro, falo, nossa, que coisa linda, que maravilha. Leigos, padres, religiosos, como é bom, né, escutar o testemunho do outro, porque a gente acaba sendo, puxa vida, eu também posso, né, eu também vou conseguir também. Então, o testemunho, Santo Antônio diz que palavras convertem, mas o nosso testemunho arrasta a multidão para Deus. Então, acho que esse é o caminho, Padre. É verdade, Padre, muito bom. E ter o senhor que já é apresentador da nossa TV Canção Sim. Nova e hoje vai ser aqui entrevistado. Meu Deus, que vai perigo. Vai passar para nós a experiência da sua vida. Sim. Conte um pouco da sua história, da sua família. Sua família é uma família de fé, de caminhada na igreja. Como que é? A minha família morou na Chácara Santo Antônio, ali na região de Santa Amaro, sempre na região de Santa Amaro, aqui da nossa Diocese de Santa Amaro. E logo depois, eu não tenho essa recordação de morar na chácara, mas nasci ali na Chácara Santo Antônio. Depois a gente foi para o Jardim Primavera e logo na sequência mudamos para a cidade de Dutra, Interlagos, onde estamos até hoje há 42, 43 anos, 42 anos mais ou menos, né? E ali eu cresci, ali a gente foi se desenvolvendo cada vez mais. Nós não éramos pessoas assim de igreja frequente. Nós íamos em sétimo dia, como aquele cristão de carteirinha, né? Então nós tínhamos uma vida assim, uma missa sétimo dia, um batizado, um casamento, enfim. E nós íamos muito em clube, que antigamente era muito comum, né, ter os clubes. Hoje esses prédios se tornaram grandes clubes, né? Porque você tem aí prédios que tem piscina, tem academia, tem tudo. Mas antigamente você tinha os clubes. Então nossa vida era assim, acordava 6 horas da manhã do sábado, 7 horas já estava no clube. Meu pai cuidava do time de futebol, que era o Santos, né? Eu não sou santista, né? Então, minha mãe jogava bocha, né? Aquelas bolas jogando na areia ali, mais perto da bolinha, enfim, jogava bocha. E aí meu irmão ia jogar bola, ia correr no clube, ia soltar pipa e não sei o que lá. E ali a gente passava o dia no clube, né? Comendo, jogando, brincando na quadra, de piscina à tarde. E a gente tinha essa vida, né? De clube, uma vida social, onde ia para cá, ia para lá. E assim eu fui crescendo, até que eu fiz minha primeira comunhão. Tinha uma igreja Imaculada Conceição ao lado ali do clube onde nós íamos, ali perto da Robert Kennedy ali, a Imaculada Conceição. Fiz minha primeira comunhão, então isso era de domingo. Então meus pais passavam ali, me deixavam na porta, não ficavam para missa para nada. Eles iam para o clube e eu ficava na primeira comunhão. Acabava a primeira comunhão, eram 2 anos naquela época. Acabava a primeira comunhão, eu descia andando, dava 2, 3 minutinhos andando, eu já estava dentro do clube. E assim a gente foi crescendo, assim a gente foi vivendo, assim a gente foi levando a vida, né? Eu tenho um irmão mais velho, ele tem atualmente 48 anos, nós temos 5 anos de diferença. E a gente foi vivendo essa vida, uma vida totalmente fora de Deus. E muitas vezes quando precisava de alguma coisa extraordinária, a gente buscava outros meios, né? Como bezedeira, essas coisas todas, que às vezes muitas pessoas vão e não sabem que não deveriam frequentar. Até que um dia, em meio a tantas e tantas coisas, né, meus pais começam a ter brigas feias no casamento, começam tantas dificuldades. Claro, não se tem Deus, não se reza, e se buscava essas coisas, esses ocultismos, essas coisas paralelas. E ali, então, meus pais resolveram se separar naquele período. E nessa separação, claro, que às vezes o filho fica para cá, fica para lá, é para cá, é para lá, é para cá, é para lá, e fica todo mundo dividido, né? Aquela loucura que se vive. Então, até que minha mãe cai numa depressão profunda. E claro que imagina isso há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, o que era isso, né? 30 anos atrás, o que era a depressão? Quem sabia o que era isso? Não sabia. Hoje a gente tem uma noção, hoje tem estudos, graças aprofundados, a gente agradece. E então minha mãe ficou totalmente dependente do meu pai, aquele negócio de querer tirar a vida, não tem sentido a vida, que a gente sabe que é tudo isso que a depressão traz mesmo.
e a gente começou então a procurar meios ilícitos. Ao mesmo tempo, na época surgiu aí um tal de Padre Marcelo Rossi, acho que poucas pessoas o conhecem, né? Foi bem nesse período. Então, a gente começou a ir nas missas do Padre Marcelo Rossi, eu lembro que era pequenininho, né? Então eu passava por baixo da catraca do ônibus e guardava lugar para minha mãe, que minha mãe trabalhava, dava um jeito de trabalhar, e ela chegava, o serviço eu guardava lugar para ela, ela chegava, eu saía, ficava lá de fora, participando lá de fora. Nesse meio todo, meus pais também fizeram encontro de casais com Cristo. Então, as coisas foram meio que se misturando, mas a gente não tinha essa noção de Deus todo que hoje se tem, a consciência de Deus, o certo e o errado, o bom e o ruim, pecado e salvação. Nós não tínhamos essa noção. Como muito cristão passa por isso, padre? E nesse processo todo, claro que a gente foi crescendo, foi amadurecendo, até que nas missas do padre, também na intercessão, né? Porque muitas missas por libertação tem os intercessores, que levavam a salinha, se rezava muito. Depois, outro dia da semana tinha o tal do SOS Oração. Hoje se perdeu muito isso, mas tínhamos muito SOS Oração, que as pessoas vinham ali, falavam o seu problema, os intercessores rezavam, pessoas bem preparadas para aquilo, com jejum e oração. Foram ajudando minha mãe, psicólogo, psiquiatra, foi passando por todo um tratamento, até que nossa família foi se reerguendo. Na doença, a nossa família começou a deixar de frequentar ocultismo, essas coisas paralelas, mesmo o clube, e começamos a ter esse chamado maior para estar na presença de Deus, né? Acho que eu fiz um resumão assim grandão, né? E claro que aí começa todo um processo de caminhada com Deus, aonde a gente se apaixona por Deus, a gente começa a viver de missa. Claro que a gente bebe muito da espiritualidade que na época o Padre Marcelo trazia, que é da renovação carismática. Então posso dizer que a minha espiritualidade toda que eu tenho, ela é voltada totalmente à renovação carismática. Claro que eu celebro missas normais. Até um dia foi engraçado na paróquia que eu estava anteriormente. Um dia, acho que era a missa das 7h30 da manhã ou 10 horas da manhã, não me lembro agora. E missa dominical, a gente celebra 1 hora e 10. Normal, né? Porque são 3, 4, 5 missas, então não tem como celebrar missa de cura, 2, 3 horas, 4 missas de ficar louco, né, padre? Não tem condições. Aí quando acabou a missa, a pessoa, Padre Anderson? Eu falei, sim, pois não. Mas Padre Anderson, você mesmo? Eu falei, sim, minha senhora, pois não. Você celebrou missa assim, de 1 hora? Como assim? Tipo, olhando pro padre, achando que eu celebrava missa de cura só de 2, 3 horas. Eu falei, não, padre, a missa de domingo, dominical, e respeitando o preceito, tudo maravilha da igreja. Então, esse processo foi um processo muito dolorido, né? Eu era muito pequenininho, devia ter 10, 12 anos, eu não me lembro na época. Lembro que a gente precisou dar banho na minha mãe, eu ajudava a fazer comida, deixei de trabalhar, deixei de estudar para poder trabalhar, para ajudar a família, porque, então... depois veio aquele plano Collor, acho que muitos pegaram, foi da época que eu peguei também como jovem. Depois meu pai teve o carro roubado. Então, foi um processo muito dolorido, onde nossa família foi passando por um processo todo mesmo de conversão, né? Um processo muito delicado. Meu pai, quando ele conta, eu me emociono, né? Ele conta que para poder cuidar dos filhos, alimentar os filhos, ele fazia conta em diversas padarias, tinha muita amizade, né? Então, pegava fiado, mas não conseguia trabalhar, não conseguia trabalho para poder sustentar a família. Eu lembro que eu estava na mesa para comer e meus pais falavam assim, pode comer, filho. Mas você não vai comer, mãe? Não, mãe tá sem fome. Sem fome nada, né? Era a situação, né? Então, quem olha para o Padre Anderson hoje, pode pensar, sei lá, tá rico, é isso, aquilo. Não, mas não sabe o que a gente passou. Não sabe o que a família enfrentou. Me lembro como se fosse hoje também, entrei no seminário e essa questão de falar das dificuldades, né? Também já estava muito melhor a nossa vida, já tínhamos crescido muito na fé, as coisas tinham melhorado muito, mas ainda passava-se muito aperto. E eu me lembro que o dinheirinho que o padre me dava na pastoral, muitas vezes eu entregava para meus pais, né? Ali para poder ajudar a família. O padre Cláudio Dias, na época, um grande amigo, um padrinho de ordenação, né? O que seus pais estão precisando? Então, dava cesta básica para ajudar na época. Então, às vezes a pessoa vê a gente na TV apresentando o programa, vê a gente... Pensa que foi tudo tranquilo, né? Pregando ali, né? Ali na Canção Nova, ou nas missões que a gente faz, as pessoas podem pensar assim, poxa, esse padre tem vida mansa, né? Isso aí ele fala, mas não sabe o que a gente está passando e está vivendo.
Então, padre, é um resumão assim, Sim. né? Não sei se surgiu alguma coisa no coração do senhor, alguma coisa que está aí para a gente poder partilhar. A vocação, ela é sempre provada, né? Sim. Deus fala, né, que quando nós nos decidimos no segmento de Cristo, ali acontece também as barreiras, as dificuldades que o senhor foi enfrentando aí também com sua família. Sim. O senhor sempre quis ser padre? Não, eu não era a intenção, até pelo caminho inicial, como foi dado o testemunho, então era totalmente diferente daquilo que se pensava, né? Então, namorei muitas vezes, depois trabalhei, tive carro, trabalhei, eu fiz ajustagem mecânica, que é ferramentaria, né? Então, tem a Escolinha do Frei Xavier, que fica na nossa diocese, que tem um plano junto com o Senai. Então, eu fiz esse curso de ajustador mecânico, trabalhei na profissão, numa empresa chamada Ancona, onde fui muito feliz. Depois surgiu uma possibilidade de trabalhar nessas empresas paralelas, telefônica, de manutenção, que dava muito dinheiro na época, estava surgindo. Depois, a minha vocação. E ali, enquanto isso, indo às missas, que já estávamos convertidos, mas nunca pensei em ser padre. Namorava, tinha o carro, tal, não sei o que lá. Era do grupo de jovens, fazia teatro, estava se envolvendo nas coisas. Nesse período, a gente já estava indo, conhecemos a Canção Nova pelo Padre Marcelo, então já íamos na Canção Nova. Não tinha lá o centro de evangelização ainda, era o rincão ali, só o rincão. Atrás era chão de terra, né? Pegamos essa fase. Então, tivemos um período assim que eu conheci a Canção Nova bem ali no início, né? Conheci a Canção Nova, todos os grandes sacerdotes que me ajudaram muito, o amor que eu tenho a cada um deles, claro, o Monsenhor Jonas. Mas eu não tinha esse pensamento de ser padre, porque eu namorava vivendo a castidade, então aprendi o que era santidade, fui aprendendo toda essa questão bonita que a gente vai aprendendo, mas eu não tinha essa visão do sacerdócio, né? Ao passar do tempo, um pouco de Shalom, um pouco de Canção Nova, um pouco das espiritualidades que vai bebendo, de cada padre que foi passando ali, Toca de Assis, e Padre Antonello, e eu fui bebendo muito dessa espiritualidade, você vai bebendo de cada padre que foi passando ali, então você vai aprendendo muitas coisas bonitas. Então daqui a pouco meus olhos começaram a se abrir para isso, né? Mas não que eu já, desde o início eu já tinha esse chamado. Então eu queria estar na missa, me apaixonado por missa, olhava para a casula do padre e falava, nossa... Mas ao mesmo tempo namorando, falei, peraí, tem coisa errada. Falei, não, eu queria estar com a minha namorada, mas de repente, quando a gente estava junto, eu não queria que ela me tocasse. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Opa, eu tô estranho, né? O que está acontecendo comigo, né? Então, eu comecei a conversar com alguns padres, alguns amigos, e ao mesmo tempo estudando. Na época, estava estourando também o curso de fibra ótica, né? Que estava entrando no mercado há anos atrás, então estava estourando. Então, eu ganhei o curso, um dos cursos eu ganhei gratuito, e comecei a fazer. Mas um mês dentro da faculdade... Nada, ficava no pátio chorando. Não, meu pai, o que foi? Não gostei do curso, fazer outro. Aí fui fazer um curso na época, negócio de computação, que também estava explodindo o mercado nessa época, também negócio de computação, estava precisando de manutenção, aquela coisa. Tá bom, vou fazer um curso, paguei tudo, um mês estudando, na sala de aula, saía da aula, no intervalo não voltava, ficava chorando no pátio, ligava com um amigo que eu tenho um carinho muito grande, que na época era já do santuário, que a gente tinha amizade, e falava, não tô bem, o que foi? Ah, não, acho que eu vou ser padre, mas não fala pros meus pais, pelo amor de Deus. Não fala pros meus pais, né? E aí ficava chorando, mas eu aprendi com meus pais a não cabular a aula. Então, assim, eu ficava ali chorando no pátio, dava horário, eu pegava e ia embora. Até que eu falei pros meus pais, olha, eu não quero mais fazer esse curso, essa faculdade. Filho, o que você tem? Você tá doente? Eu falei, não tô doente, mas eu não quero mais, eu não me identifiquei. Não, acho que você está doente e tal. Vamos levar você no SOS Oração para você passar em oração. Tá bom, e namorando, tendo meu carro, fazendo as coisas que tinha que fazer, enfim, trabalhando. Me levaram a Dona Yolanda, né? Que pessoas muito antigas da Renovação Carismática, seu Cid, aquele pessoal antigo da Renovação Carismática, né? Eita, saudade desse povo maravilhoso. E até na paróquia Santa Catarina, que é vizinho da minha, inclusive, hoje, né? Eles rezavam, tal. O Padre Oswaldo já era pároco naquela época, agora voltou a ser pároco agora, atualmente, de novo. E ali, quando chegou a minha vez de passar em oração, a Dona Yolanda, mais uma pessoa, que eu não lembro o nome da outra moça, que estava lá rezando, rezaram, e falaram assim, Anderson, você já pensou em ser padre? Eu falei assim, já, mas eu sei que você tem muita amizade com meus pais, você está proibido de falar com meus pais. Está proibido de falar com meus pais. Naquele momento,
Eu falei, nossa, Deus confirmando a vocação. Então, esses sinais que eu falei do namoro, a presença do sacerdote, o desejo de estar na missa, tudo isso foi sendo atraído no meu coração. Meu coração foi sendo atraído pouco a pouco, sabe, padre? E quanto mais eu tentava fugir, aí eu pedia sinal para Deus. Um dia eu sonhei com uma cruz de madeira, tá até na minha capela, que eu rezo em casa. Uma cruz de madeira com o símbolo de São Bento no meio. Eu sonhei com essa cruz. Falei, Jesus, se você quiser que eu seja padre mesmo, eu vou ganhar essa cruz. Não falei para ninguém. Um dia foi num retiro na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. Meu irmão tava, o pessoal dos jovens, foi tudo junto, tal, que os carros, a gente ia e tal. Aí meu irmão, daqui a pouco, no meio do retiro lá, e falou assim, nossa, vi uma coisa, achei sua cara, tá aqui, um presente. Eu despreitei, eu comecei a abrir, tal que eu abri, era a cruz que eu tinha sonhado. Falei, nossa. Falei, Jesus não tá brincando mesmo, né? A coisa tá apertando. Então, ali eu comecei a procurar algum lugar. Pensei em entrar na Canção Nova, quase cheguei a conversar, mas cheguei a procurar o Padre Léo, porque tinha uma admiração muito grande pelo Padre Léo Pereira, né? Então, cheguei um dia a falar com ele, falou, procura assim, 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 mas também não foi pra frente. Acho que Deus vai encaminhando, né? E até que eu conversei na minha própria diocese, o Padre Júlio, na época, me acolheu e falou, claro, vamos fazer o caminho. E ali fez o caminho, alguns encontros vocacionais, e logo entrei no seminário, né? Então, esse foi o processo do chamado vocacional. E foi bonito quando eu conversei com a minha namorada, que eu namorava com ela, quando tudo foi se concluindo mesmo. Um dia eu falei, eu preciso conversar contigo. Eu falei, olha, eu quero dizer para você assim, que eu tenho um amor muito grande por você, mas eu tenho sentido um chamado diferente a ser padre. Aí a gente chorava junto, e ela disse uma palavra muito grande que eu vejo como uma confirmação. Ela disse assim, padre, ô Anderson, eu só aceito te perder para Deus. Se fosse para outra pessoa, eu ia lutar por você, mas com Deus eu não posso lutar. Siga teu caminho. Então foi um processo muito bonito, sabe, padre? Assim que eu fui vendo também os sinais de Deus na minha vocação, os sinais que realmente era aquilo que Deus queria para mim, né? Mas como que foi, talvez, a curiosidade, né? Porque eu falei, não conta meu pai, não conta minha mãe, não conta meu irmão, né? Sim. Como que eu fui levando isso, né? Como que eu fui levando tudo isso? Até um dia que eu peguei, a gente voltando no grupo de jovens, eu e meu irmão. Meu irmão estava dirigindo o carro e eu estava sentado ao lado nesse dia. Saímos da paróquia, do grupo de jovens, da Perpétuo Socorro, inclusive sou pároco atualmente agora, né? Da minha paróquia onde começou a minha vocação ali. Então eu na paróquia Perpétuo Socorro, de repente, saímos, meu irmão estava subindo uma avenida ali em Interlagos. Eu falei, preciso falar uma coisa para você. O que foi? E ele subindo, acelerando. Eu falei assim, não consigo mais conter, são muitos os sinais, mas eu tô pensando em ser padre e estar no seminário. Ele tirou o pé do acelerador do carro, parou e ficou, tipo assim, olhando para mim assim, tipo, como assim, né? Tipo, aí pro celular atrás, buzinou, ele acelerou, foi embora, acelera aí. Aí a gente foi conversando, e ele foi entendendo, né? É mais fácil falar com o irmão, né? Porque é de caminhada também, né? Já falou com os pais, eu falei, não, eu tô pensando com quem que eu falo, tal, não sei o que, ela vou ver como que eu vou fazer isso. Aí tomei coragem, falei com a minha mãe, né? Aí falei, como falar com meu pai agora, né? Aí falei com meu pai, e eles me deram um gelo. Vamos ver se é vocação mesmo, sem empolgação. Aí me cozinharam um pouquinho, mas eles perceberam que era vocação mesmo, resumindo muito, até que me levaram para conversar com o Padre Júlio, e aí fiz esse processo vocacional. Entrei no seminário diocesano, e em dezembro agora, dia 8 de dezembro, vai fazer 17 anos que sou padre, né? Já são 22 para 23 anos nessa vida religiosa já. E comecei com 21 para 22, entrei no seminário jovem, né? Então, mas eu agradeço, né, padre, para poder ter gás para poder dar para Deus. Acho que é um resumão, sim, assim, né, desse processo. Sim, graças a Deus. Olha a frase que a namorada do então Anderson, antes, né, claro, do seminário, sim, da ordenação, falou: eu só aceito te perder para Deus. Como é importante nós estarmos abertos àquilo que é a vontade de Deus, né, padre? Porque, sim, às vezes nós temos um projeto, um plano que é nosso, que é belo, constituir, sim, uma família, honrar toda a sua história com a sua família, de luta, de sofrimento, sim, mas a vontade de Deus sempre é mais forte, sempre, sim, é maior. O tempo de seminário, como foi, padre? Foi tranquilo, mil maravilhas? Não foi não. Teve momentos que eu quis desistir, teve momentos que eu quis abandonar tudo. Teve momentos de perseguição grandiosa desse seminário, né? Às vezes nem todo mundo que entra lá tem a boa intenção de estar lá fazendo a vontade de Deus. Então houveram muitos enfrentamentos difíceis, complicados, que eu prefiro não detalhar, sim, né?
que cheguei no reitor e falou, olha, se for para ser assim, eu vim para ser santo, claro que eu sei que eu tenho meus limites, mas eu acredito muito na santidade, e se for para ser desse jeito, eu prefiro ir embora do seminário. Né? Isso envolvia outros rapazes do seminário, então o reitor, o que está acontecendo? Eu disse o que estava acontecendo, e foi investigado, e se chegou à conclusão, e graças a Deus, Deus revelou aquilo que estava oculto ali, e dispensou alguns jovens do seminário. Então eu fui vendo como vontade de Deus. Claro que no meio de tudo isso a gente faz pastoral também, passei algumas dificuldades com alguns padres também na pastoral, porque, puxa vida, você vê a incoerência às vezes no ministério, então aquilo mexia muito com o meu coração também. Então foram tempos difíceis assim do seminário, teve tempos lindos, dias maravilhosos, meses extraordinários, mas teve tempos muito difíceis dentro do seminário. E chegou um período da minha vocação que eu fazia uma oração muito sincera com Deus. Senhor, pedir para sair eu não tenho coragem. Mas se o Senhor não quiser que eu seja padre, o Senhor me tira do seminário e eu não vou buscar o seminário, porque eu vou entender que é a tua vontade de não ser padre e eu vou ser um bom pai de família. Tá tudo certo. Né? Pedir para sair, eu não tinha coragem. Mas, ao mesmo tempo, eu dizia, Senhor, se não é da tua vontade, me tira. Eu fiquei muitos meses fazendo essa oração, já na teologia, não na filosofia. Até um dia em oração, Deus disse assim, chega, essa frase acabou, a minha vontade é que você seja padre mesmo, segue em frente. E em meio a coisas extraordinárias, que foram muito maiores, e pequenas coisas, né, que nos marcam e a gente vai crescendo, porque Deus permite que a gente passe por coisas difíceis também no seminário, para que quando a gente seja padre, você fala, eu sei como viver, eu sei como superar, né? A tentação das mulheres desde o seminário, a tentação, né, das brigas, das dificuldades, problemas, decepções, né, que você começa a conhecer, né? A igreja é santa e pecadora, então você vai conhecendo todo esse ambiente. Então, o conflito interior, o conflito no coração, é isso mesmo, Deus me chama a ser santo, então vamos em frente. Quem me chamou foi Deus, não foi padre Y, X. Claro que a gente tem uma admiração por alguns padres. Claro que o nosso ministério, né, a gente às vezes a forma de pregar, de falar, às vezes, nossa, como você lembra esse padre, como você lembra aquele padre? É normal, acho que o pessoal deve falar para o senhor também, né, padre? É que a gente tem esses padres com carinho, né, e a gente guarda as memórias boas desses padres. Mas Deus fala assim, quem te amou fui eu. Então você começa a tirar aquilo que é excesso e começa a olhar para Deus, né? Começa a olhar para Cristo. Ele me chamou. Até os dias de hoje, se eu não continuar olhando para Cristo como padre, eu me perco, eu me afundo, eu abandono o sacerdócio. Então, até hoje, né? E essa é a nossa vida. Você que está em casa, quem te chamou foi Deus, né? Não foram pessoas paralelas. Então, se a gente não olhar para Cristo, a gente cai. Então, mas esse processo seminário foi um processo lindo, maravilhoso, mas um processo muito, assim, momentos muito difíceis da vocação. E teve uma vez que o reitor falou para mim, esse dia na teologia, passou uma dificuldade, ela passou uma dificuldade, e falou assim, Anderson, eu estou pedindo para você repensar a sua vocação. Eu falei, ixi, você mandado embora do seminário. Agora não tem mais volta, né? Mas rezamos, ele conversou e tudo se passou e ele permaneceu. Então, posso entender que realmente Deus tinha e tem esse plano que eu fosse padre até a eternidade. Amém. Quais foram as suas, e quais são, porque podem continuam sendo, as referências para o Senhor, olhando assim, neste padre, neste testemunho, eu consigo ver também a entrega do meu sacerdócio? Bom, não tem como, né? Até pelo processo de conversão que nós vemos, o padre Marcelo Rossi é o primeiro. Isso eu não tenho como... É um grande amigo, um grande irmão. Hoje nós temos a liberdade, a gente conversa, ele me liga, eu ligo para ele. Temos uma liberdade assim, que eu nunca imaginei, né? Poder abraçá-lo, poder partilhar a vida, poder... Enfim, é realmente uma alegria, um amigo, um irmão, né? Outros padres... Depois tem padres diocesanos, né? O próprio padre Claudias, que fiz pastoral com ele, me ajudou muito na época. Monsenhor Jonas, meu Deus, né? Me lembro do Monsenhor Jonas em cada pregação, em cada retiro, ele senta, outros padres pregando, ele sentado ali, nossa, que alegria, né? O padre Léo, misericórdia, né? Um padre que eu tenho um amor assim, meu Deus do céu, a forma de pregar, é o padre José Augusto, meu Deus do céu, meu Deus, que amor, né? Então, são muitos os padres, é difícil, mas tem uma fileira aí, né? Padres diocesanos, padres aí que estão à frente da gente, são muitos os padres, né? Cada um marca de um jeitinho a gente, né? Vai marcando. Então, o padre Alexandre Patioli, né?
enfim, rezamos por ele, mas o amor que eu tenho, porque quando ele falava de Nossa Senhora de Guadalupe, meu Deus do céu, né? Que coisa ele falando de Nossa Senhora. Teve outros também que Deus tenha, né? Que a gente tem um amor muito grande, enfim. Mas foram muitos padres que marcaram a minha história, assim. Mas tem uma fileirinha aí, né? Uma fileirinha. Que a gente tem um amor, né, padre? Que a gente tem amor, né? Depois eu tenho leigos aí também, que a gente tem um amor muito grande, né? De leigos, assim. Tem alguns leigos que a gente também tem um carinho muito especial também, que a gente vai aprendendo esta questão da fé, né? Que Deus me deu graça, por exemplo, do Ironis Pudário, que é um grande irmão, né? Essa vida missionária que abriu para mim os olhos e o mundo foi o Ironis Pudário, né? E claro, depois tem outros, hoje Moisés Rocha, que é um grande irmão também. Mas tem algumas referências boas também que a gente louva a Deus. Que maravilha! Nós estamos no nosso programa Gente de Fé com o Padre Anderson Guerra, testemunhando para nós a sua vida, como foi o seu caminho até o sacerdócio. Não saia daí, daqui a pouco o Padre vai partilhar conosco os enfrentamentos também que ele teve já na vida sacerdotal. Teve síndrome de Burnout, depressão, mas graças a Deus passou, venceu e está aqui, vai testemunhar. Um pequeno intervalo e nós já voltamos. Voltamos com o nosso programa Gente de Fé, que hoje está sendo abençoado demais com o Padre Anderson Guerra, nosso amigo, também apresentador aqui na nossa TV Canção Nova. Está sendo riquíssimo o seu testemunho, viu, Padre? Obrigado, Padre Gilberto, é uma alegria e como é bom recordar um pouquinho da nossa história, lembrar de onde nós saímos, de onde Deus nos tirou e onde nos levou. Isso é importante, que a gente faz memória. E a memória ajuda a gente sempre a retomar e fazer aquilo que Deus quer. Amém. Padre, conte para nós um pouco, por favor, da expectativa, às vésperas da ordenação. Como foi sua ordenação? O que ficou marcado no seu coração? Nossa, ordenação. Na Diocese de Santa Mara, a gente ordenava diácono no 3º ano de teologia e padre no final do 4º ano. Então, a gente acabava a teologia já padre, né? Então, assim foi. Mas a expectativa foi muito boa. Inicialmente nós éramos uma turma de 12 jovens que entramos no seminário. Depois, claro que Deus vai peneirando e cada um vai encontrando sua vocação, seu caminho, até que nós ficamos em 4. Aí depois teve um que veio dos salvistas, daqueles religiosos, enfim. Então, se eu não me engano, ficamos em 4, ordenamos 4 jovens. E foi uma alegria, né, padre? Poder usar ali as vestes diaconais, poder dar a bênção do Santíssimo, que era uma coisa que eu tinha muita vontade, abençoar as pessoas, abençoar e rezar por elas. Aliás, é para isso que a gente vem mesmo, né? Que é uma alegria. Viver bem esse ano diaconal, que é um ano muito importante, né? Como esse ano é importante de beber, fazer as primeiras pregações, preparar as primeiras homilias, você começar a colocar aquilo que Deus colocou no teu coração. E claro, depois como padre, é uma expectativa muito grande, atender confissão, poxa vida, poder dar um bom conselho. Então a expectativa foi a melhor possível. Então foi do jeito que eu queria, que nós pensávamos. Acabou sendo um dia de Nossa Senhora, como nós caía num sábado e nosso bispo costumava, Dom Fernando, ordenar aos sábados mesmo, que domingo era mais difícil para os padres. Então foi maravilhoso, assim. Quanto à questão da ordenação, foi tudo tranquilo, foi como nós sonhávamos. As músicas, as orações, deu tudo certo, graças a Deus. Se prostrar ali, entregar a vida para Deus, se consumir, depois receber os cumprimentos, celebrar a primeira missa. Meu Deus, que maravilha que é celebrar a primeira missa, né? A gente fica com muito medo, mas é maravilhoso celebrar a primeira missa. E eu tinha muito esse desejo de celebrar a missa por cura e libertação. Então, fiz minha primeira missa de manhã, à tarde já fiz minha primeira missa de cura. Então, foi 2 missas, na verdade. Não, minto, acho que celebrei... Não, foi assim, ordenei no sábado de manhã, à tarde fiz minha primeira missa, no domingo celebrei já a primeira missa de cura, já no dia 9 de dezembro, já estava celebrando a primeira missa de cura, né? Porque realmente, como eu disse, eu nasci dentro da renovação e tinha esse desejo de celebrar, ajudar as pessoas e rezar por elas, impor mão. Esse era um sonho que eu tinha. Fale um pouco para nós também, padre, a respeito da sua vivência na renovação carismática, o seu encontro pessoal com Jesus, que com certeza levou essa entrega total da sua vida, né? A experiência com a renovação carismática, acho que foi como eu disse, né? Nós começamos ali no Padre Marcelo. O Padre Marcelo orava em línguas. Muitas pessoas conhecem o Padre Marcelo hoje pelo padre da mídia, mas eu conheci o Padre Marcelo não da mídia. Então, assim,
E eu entendo que, claro, o ministério do padre cresceu muito e hoje ele não consegue exercer aquele ministério que ele exercia nos primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos de sacerdócio. Então, eu conheci o padre Marcelo, que rezava pelas pessoas na salinha de oração, né? Que ia lá rezar, expulsar o demônio ali, era coisa assim, extraordinário. Então, eu conheci esse padre, né? Fazer orações específicas do exorcismo dentro da missa. Eu conheci o padre Marcelo nesse período. Então, aquilo encantava demais a gente. Era uma coisa assim que você fala, meu Deus. Então, depois do SOS Oração, nós passamos por esse processo. Mas depois, meus pais, eles passaram a viver a intercessão e fazer parte do SOS e rezar por outras pessoas. Olha de onde Deus tirou, onde Ele colocou. Então, Deus fez esse mover. Então, eu ia, por exemplo, naqueles cenáculos que tinha no Morumbi, que tinha no Pacaembu. Eu ia naqueles cenáculos, como jovem. Então, lá tinha Padre Ronaldo, Monsenhor Jonas que vinha nos cenáculos, Padre Jonas na época. Então, eu fui bebendo de toda essa graça. Então, eu fui tendo pequenos encontros com Deus, né? Se eu falar assim, qual momento me marcou mais, é difícil, porque Deus me pegou muito cedo. Então, assim, com a enfermidade da minha mãe, da família, no caso todos nós juntos, então, o que aconteceu? Eu não tive tempo de ir para balada, eu não tive tempo de ir para danceteria, que na época tinha muito danceteria. Então, se eu fui mais um no aniversário, eu era muito novo, meu irmão me levou e tal, mas era festinha de alguém que eu fui assim e tal. Acho que foi a única vez que fui numa balada, acho que foi essa, assim, danceteria, esses lugares assim, longe que tem, foi uma vez, né? Então, eu não tive tempo de viver essa vida mais mundana. Então, Deus me pegou muito cedo. Então, com a enfermidade, ali logo cedinho, eu já estava nas missas do padre, como disse, já estava em cenáculos, já estava rezando. A hora que eu vi, eu já estava envolvido até a alma dentro da Igreja de Renovação orando em língua. E aí tinha o grupo de oração chamado Luz do Mundo, que nessa paróquia eu estou, exatamente, que era gigante. Nós participávamos do grupo de oração Luz do Mundo, então os querigmas que tinha. Então, ali a gente foi crescendo. Então, eu cresci, posso dizer assim, apesar da dificuldade que passamos ali, eu passei até os 12, 13 anos com a enfermidade da mamãe, ali, alguma coisa assim, mas depois disso, eu bebi Igreja Católica e Renovação Carismática o tempo todo, missa por cura, Renovação Carismática. Claro, as missas dominicais normais também, que depois, vai aprendendo que é ser católico, então a gente vai, missa dominical, então você vai nas missas dominical. Podendo, a gente ia para Canção Nova e Cachoeira, retiro e tal. Se tinha algum retiro aqui, que eu nem tinha muito retiro aqui no colégio Nossa Senhora da Salete, em Santana, tinha muito retiro. Eu lembro do Padre Zé Augusto pregando, depois o Dunga cantando. Então, eu tenho memória. No ginásio do Ibirapuera, tinha muito evento da Canção Nova, então eu ia nesses eventos da Canção Nova. Eu ia em Cachoeira, acampava, muitas vezes, como seminarista, eu pegava minha barraca, tinha férias seminarista, e tinha antigamente aquele acampamento de férias, que era uma semana inteira. Eu pegava minha barraca, entrava no busão e vinha para Cachoeira Paulista, passava a semana inteira acampado, rezando. Então, eu bebi desse carisma renovação. Se eu falar assim, um momento que me marcou, nossa, foram muitos os momentos. Então, desde muito novo, Deus me pegou na renovação carismática, padre. Graças a Deus. Padre, depois da ordenação, Sim, veio toda a alegria, mas também as dores, as cruzes e provações. sim. O senhor também passou por uma síndrome de Burnout, depressão. Sim. Como que aconteceu tudo isso assim, padre? Padre, faz mais ou menos 8 anos atrás que eu passei por esse processo. Vai fazer mais ou menos 8 anos atrás, né? Então, eu comecei como padre novo. Como diácono, eu fiquei na feira vocacional da diocese, cuidando da feira vocacional, das vocações um pouquinho, como diácono, e os primeiros 4 meses de padre. Os primeiros 4 meses de padre, além de ajudar a feira vocacional, eu fiquei como vigário do Sagrado Coração de Jesus, ali no Brooklyn. Logo, o bispo precisou de mim numa paróquia chamada Santo Antônio. Então, após a Páscoa daquele ano, 4 meses, né, eu ordenei em dezembro, deu 4 meses, ali passou a Páscoa do ano que virou 2008, eu ordenei em 2007, 2008. Então, o bispo falou assim, padre, eu preciso você lá numa paróquia, tem uma necessidade, tudo bem? Eu falei, claro, tudo bem. E passou provocações para outro diácono, que já estava atrás de mim. Eu assumi a Santo Antônio, uma paróquia pequena, atrás do shopping Interlagos ali, para o senhor ter uma referência, como o senhor está aqui na região de São Paulo, então quem é da região sabe. Ali, padre novinho, então comecei a celebrar as missas, organizar a paróquia e tal. Claro que a gente tem experiência dos padres que a gente passou, diocesano, então você vai segundo a experiência que você fez pastoral, então isso, aquilo, começa você a ter que tomar as primeiras decisões, as primeiras confissões, então você tem que tomar as primeiras decisões. Depois de 1 ano e 8 meses nessa paróquia, eu comecei a fazer um programa com o Dom Fernando chamado Com Nossa Senhora Mãe dos Aflitos.
que passava na Rede Vida. Não tem problema falar aqui, né? Pelo amor de Deus, é um testemunho, né? Tranquilo, Isso. né? Passava na Rede Vida. Pelo amor de Deus, é um testemunho, né? Tranquilo, Isso. né? Passava na Rede Vida esse programa. Era um programa assim, que é a partilha do Evangelho, oração e oração de Nossa Senhora. As pessoas começaram a pedir uma igreja para se rezar, que não tinha uma igreja específica de Nossa Senhora Mãe dos Aflitos. Eu fui em Portugal buscar a imagem, que fica em Pegarinhos, essa região onde está Nossa Senhora dos Aflitos. E nós começamos a fazer um programa Nossa Senhora Mãe dos Aflitos e o pessoal começou a pedir uma igreja específica. Então nós começamos a fazer esse programa e começamos a procurar um galpão, porque eu já fazia missa de cura, já estava enchendo, já estava bem movimentado, só que era muito caro na época alugar um galpão. Então tinha uma igreja chamada Santa Gertrudes, que fica na região também ali de Santa Amaro, próximo ao Autódromo de Interlagos, mais ou menos ali, como referência. E ali, então, tinha uma quadra de jogar futebol de salão que tinha uma potência de ser uma igreja muito grande. Então, nós falamos, vamos te transferir para lá. Eu fui com a intenção de construir o santuário. Então, tinha a igreja que cabia umas 270 pessoas, a Santa Gertrudes, e construímos um santuário para 2.000 a 3.000 pessoas, num tempo de 13 anos. Fiquei 13 anos. Então, não tinha nada. Então, nós construímos desde altar, parede, janela, tudo, livros, não tinha nada. Era uma quadra que levantamos do zero e começamos uma igreja que se tornou um santuário, muito conhecido. Dentro desse processo de santuário, claro, o desgaste é muito grande, porque eu não tinha férias, não porque eu não queria, mas porque padre novo, né? Bora lá, né? Tem gás, né? Bora trabalhar, né? Bora trabalhar, né? Então, trabalhei muito, me doei muito, cobria férias de padres, missa de cura aqui, além de tudo que eu fazia, né? Alguns compromissos que eu tinha com outras emissoras, eu fazia naquela época, eu fiquei 8, 9 anos, desde que comecei a ser padre, eu fiquei 9 anos fazendo TV Século XXI, apresentava o programa, fiquei 9 anos fazendo o programa lá. Então, de quarta-feira eu ia para lá, bate e volta para Campinas, santuário, uma missão e outra que eu conseguia abraçava, fazer uma viagem aqui, sair em missão. Então, imagina, como que um padre aguenta tudo isso, né? E até que um dia, eu estava numa campanha de oração no santuário aos sábados, já tinha rezado, tinha feito minhas coisas e tal. Eu estava na sala, sentado, assistindo televisão, esperando dar o horário da missa, que era tarde, acho que era 18 horas a missa, não lembro agora, eu acho que era às 18 a missa. Eu sentado no sofá da sala, eu morava ao lado do santuário exatamente. Daqui a pouco me deu um estalo assim, tipo, uma coisa ruim. E eu falei onde eu tô, o que eu tô fazendo. Eu sabia que eu estava ali na casa paroquial, uma agonia, uma angústia aqui no peito. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui pra capela e tal. Não, cadê meu pai e minha mãe? E desci, fui lá até meus pais, fiquei ali, mas aquela angústia não passava, tal. Fiquei naquela situação. Celebrei a missa daquele jeito, acho que era o último dia da campanha de oração, se eu não estou enganado. Fui dormir, não consegui dormir naquela angústia. Os padres amigos chegaram, que eu morava com outros padres jovens também, seminaristas, rezaram por mim, aquilo não passava. Até que no domingo eu fui almoçar com meus pais, falando, não estou bem, estou assim. O que você tem? Tô assim. Minha mãe, que já tinha passado por depressão, ela falou, filho, ela acha que você, né? Então começamos a procurar o mesmo médico dela, então passei por psiquiatra, por psicólogo, todo um processo. E ali comecei a amargar esse tempo da depressão do burnout, né? Então a sensação que eu tinha quando ia celebrar a missa é que o santuário ia cair na minha cabeça, eu ia celebrar, o coração disparava, a mão suava. Então assim, e foi desse jeito, até conseguir passar pelo psiquiatra, e eu nunca me esqueço disso. Na época quando eu passei pelo psiquiatra, ele disse assim, padre, me conta o que você está passando para eu poder entender e te ajudar. Aí comecei a contar tudo que eu fazia, que eu tava, e tudo que eu, e o que você faz? Fui falando. Eu não tinha acabado de falar, eu falei assim, para. Eu falei, o que foi? Eu falei assim, eu tô cansado só de ouvir você falar. E ele começou a dizer assim pra mim, você pensa que você é super-homem? Você pensa... Aí começou, mas assim, me arrebentou. Fez uma pregação pra mim. Você é um ser humano. Qual é o seu dia de descanso? Eu falei, descanso? Não tem não. Quando você tira férias? Férias? Nunca tirei férias. Tá errado. E nesse processo, eu tomei um choque de realidade, né? Falei, poxa, realmente eu tô desenfreado, né? E quando acabou a consulta, eu falei, doutor, o senhor não vai me dar remédio? Eu não tô bem, eu preciso tomar um remédio. Eu não tô bem, tô ruim, tô zoado. Ele disse assim, você é padre, vai rezar, você consegue. Então eu tomei várias pauladas do médico, né?
Eu tomei várias pauladas do médico, né? Eu falei, meu Deus, e agora, né? Minha mãe perguntou como foi. Eu falei, foi em remédio. Eu falei, não me deu não, mandou eu rezar. Hoje a gente tá risada, na época, Sim. Ave Maria, né? Eu falei, tá bom. Então, logo na sequência eu tive que me reorganizar para tirar um período de descanso, porque eu não tinha condições de continuar. Então eu chamei padres para celebrar no meu lugar, tal. E esses padres foram levando no santuário. Tirei férias, eu não sabia o que era férias. Eu tava bobo, né? O que faz nas férias mesmo? Eu não sabia tirar férias, eu sabia descansar. As férias foram ruins porque eu tava doente. E eu cheguei a falar para meus pais, ó, se preparem, porque pode ser que eu deixe o sacerdócio. Eu não tô bem. E quando eu tirei uma semana de férias, na primeira semana, então surgiu uma fofoca no santuário que eu tinha deixado o sacerdócio. Mas eu não tinha falado com ninguém isso. Eu não tinha nem pensado nisso na época, né? E não tinha ninguém na minha vida assim. Claro, você tem pequenas... todo mundo passa por pequenas paixões, né? Você fala, nossa, que mulher bonita, meu Deus. Ai, não, mas eu sou... Então, essa batalha que a gente tem como... Acho que estamos dentro do testemunho, então... Sim. Pelo amor de Deus, somos seres humanos. Essa batalha todo mundo passa, né? Eu falei, não, mas essa batalha é normal. Agora, eu nunca pensei em deixar o sacerdócio, né? E nem tinha falado com meus pais ainda sobre isso. Então, eu voltei no santuário. Tinha acabado de sair do santuário para descansar, voltei uma semana depois, fui numa missa e falei, gente, o padre não deixou o sacerdócio, o padre está cansado, estou precisando descansar, por favor, ajuda o padre a descansar. E fui embora. Então assim, às vezes as pessoas também não nos ajudam, né? E dentro desse processo, depois eu via que eu não conseguia, eu falei, meus pais, olha, acho que eu não consigo mais. Por quê? O que a depressão faz? Você perde o sentido da vida. Você perde o sentido daquilo que você faz. Então, ser padre não tinha mais sentido. Comer, eu não tinha vontade de comer porque eu não tinha mais gosto da comida. Então você começa a não ter mais sentido viver. Por isso que as pessoas se matam, porque é uma dor tão grande você não ter sentido. É por isso que as pessoas se matam e tiram a vida. Porque não tem sentido viver. Não tem sentido fazer o que você faz. Não tem sentido usar uma roupa. Não tinha sentido mais. Passado o mês eu voltei a celebrar. Porque eu era o reitor do santuário, então era eu e eu. E como eu celebrava doente, no pico da doença, missa de cura, e celebrando e rezando, as pessoas, padre, reza por mim. Só que eu entrei num processo, porque eu rezava também oração de exorcismo também. Por um período eu fui exorcista da diocese. Hoje tem um outro padre que é exorcista da diocese, ele cuida dessa parte. Claro que eu rezo pelas pessoas hoje, claro que eu tenho um ministério por libertação e rezo pelas pessoas. Mas eu não conseguia mais rezar pelas pessoas, porque doente eu não conseguia, nem se deve rezar doente pelas pessoas. Só que eu entrei num processo tão profundo da depressão, que as pessoas vinham contar assim, padre, na missa você falou sobre tal milagre, aconteceu. Padre, eram curas de doenças assim, extraordinárias. Coisas assim, você fala, meu Deus. Que coisa forte, né? Mesmo o senhor doente, mas Deus usando como instrumento e lhe curando também. Exatamente. E a pessoa fala assim, padre, eu falo assim, que bom, Deus te abençoe. E saí andando. Padre, porque eu não suportava as pessoas virem até mim. Eu entrei num processo muito difícil. Eu agredi as pessoas, porque você não está bem, então você... família, tudo, tal. Foi um processo dolorido. Então, poucas pessoas sabem que no pico da doença, eu estava na casa paroquial. Mas de repente, aquela angústia, aquele desespero, eu entrava no carro de pijama, eu ligava meus pais, tô chegando aí, 1, 2 horas da manhã. Saía de casa de pijama de carro, ia até porque era perto, uns 15 minutos de carro. Dormia na casa dos meus pais, que lá me sentia bem. E eu, agora tem compromisso na paróquia 3 da tarde. Saía de pijama de novo, voltava, vestia minha roupa e ia para o meu compromisso. Então foi um processo muito dolorido, que as pessoas falam, meu Deus, né? Quantas vezes fui para missões fora do Brasil e de São Paulo, e daqui da região de São Paulo para outros estados, entrava no avião assim, onde que é a cordinha que eu puxo para falar, desce, para que eu quero descer, que eu tô com angústia, desesperado dentro do avião. Quantas vezes fui para a missão doente? Quantas vezes? Mas cumprindo a missão. Até que conversando com muitos padres, muitos amigos, muitos bons padres, né? Padres exorcistas que eu conheci, o padre Mário, que já falecido aqui, que era atrás da Igreja da Sé, porque eu precisava entender qual era a raiz da minha depressão. Qual que é a raiz do meu burnout? Qual que era a raiz?
Então era decepção, mágoa com a igreja, com irmãos sacerdotes, comigo mesmo, família. Então assim, eu comecei a descobrir as raízes também. Então, eu tive confrontos com o diabo, que ele me acusou de muitas coisas, né? Quando eu não estava bem, estava no ápice, que eu não estava mal. Então, eu tive situações muito delicadas. Mesmo doente, eu tive que rezar por pessoas. Então, assim, foi quando eu tive confrontos com o demônio, né? Que ele também me acusou. Então, assim, foi um período muito difícil. Que eu tive que rever a vocação. Que eu tive que fazer um processo de recomeço. Porque eu era muito ativo e eu não rezava. Tem um amigo meu, padre, chamado Padre Charles, um grande amigo, um grande irmão, que dizia assim: a tua oração tem que ser proporcional à tua oração. A tua oração tem que ser proporcional à tua missão. Se for menor, você cai. E tudo que eu procurava os padres exorcistas, os grandes amigos, olha, como está a oração? E eu comecei a perceber que minha oração era manca, padre. Não é que eu não rezava, mas rezava pouco. Não é que eu adorava, mas adorava pouco. Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu fazia, né? Eu sei que não é pecado fazer isso, mas, por exemplo, nós, padres, precisamos rezar missa, domingos e festas. Nós não somos obrigados a rezar outros dias. A gente aprende isso. Uhum. Cada um faz por uma vocação, por uma devoção. Então, assim, eu celebrava segunda, terça eu não celebrava, às vezes quarta eu não celebrava, rezava o breviário, rezava o terço. Mas os padres falaram: padre, com o ministério que você tem, se você não rezar a missa todo dia, mesmo sozinho, você não vai aguentar, padre, o demônio vai te tirar do sacerdócio. Então eu comecei a entender que era importante celebrar a missa todos os dias, adorar todos os dias, terço ou rosário todos os dias. Então eu comecei a entender esse processo, que era importante refazer esse caminho de oração. E onde eu fui curado? Na adoração santíssima. Aonde eu fui sendo levantado? Em cada missa que celebrava. Algumas madrugadas de batalha muito cruel, da depressão, celebrava a missa de madrugada sozinho em casa. Quantas vezes meu vigário acordava, celebrando 2, 3 horas da manhã, porque o combate era tão grande na cabeça, porque o burnout e a depressão, a única coisa que me deixava em paz era a missa. Porque a depressão também traz muita culpa, né? Então até você vencer essa culpa, o porquê tá assim. E eu pensava assim, né? Poxa, eu sou padre, e por que Deus permitiu eu ficar doente? Então, eram muitos conflitos interiores, padre, muitos conflitos, e celebrando e rezando com o povo. E conflitos interiores aqui, celebrando, e conflitos interiores aqui. Ufa! Até que eu fui entendendo esse processo. Alguns padres rezaram por mim, amigos rezaram por mim, muitas pessoas rezaram por mim, eu agradeço infinitamente, todos rezaram por mim. Até que realmente, cabeça no lugar, né, com aquilo que eu disse, deixar o sacerdócio, né? Ou deixo o sacerdócio, ou vivo uma vida dupla, ou continuo mergulhando na santidade de uma forma profunda. Então foi a escolha, continuar mergulhando na santidade profunda. Deus foi me curando, Deus foi me libertando, esse processo lindo. Até para testemunhar para as pessoas, depois eu precisei passar por um outro médico psiquiatra, né? Isso é muito importante, porque algumas pessoas têm medo disso, padre. Sim, verdade. Né? Tem medo disso. Então eu precisei passar por um outro médico psiquiatra. Então passei por esse médico catolicíssimo, que me ajudou muito, me deu sim um remédio para tomar. Né? Eu não pedi, mas ele acabou me dando. Padre, você tem problema tomar remédio? Eu falei, não, só para mim ficar bom 100%, porque assim, Deus me levantou na oração. Aquele médico foi muito importante lá atrás, que disse, vai rezar. Olha a mão de Deus ali. Porque eu precisei mergulhar na adoração, padre. Eu precisei rever meu sacerdócio. As dificuldades do seminário me ensinaram a rever aqui, né? A gente vê a importância disso nesse processo. Sim. Então eu comecei a mergulhar no sacerdócio, mergulhar na oração. Tomei remédio, um remédio muito importante, né, esse processo do remédio, porque algumas químicas eles são importantes para refazer alguns detalhezinhos que ali ainda faltavam. Fiz um processo de terapia, né, que foi muito importante também, sou muito grato a todos os médicos que me ajudam até hoje, que cuidam de mim até hoje. E hoje, graças a Deus, assim, estando de pé. Mas, basicamente falando, né, foi muito importante porque eu pude rever minha oração. E aí, o que aconteceu comigo? Eu não fazia mais exorcismo. Então, quando eu falava de rezar pelas pessoas, eu não conseguia. O que Deus fez comigo nesse tempo de depressão? Depois, passado 2, 3 anos, eu machuquei o joelho, resumindo muito. Tive que fazer 2 cirurgias do joelho. Então, assim, eu digo que Deus me quebrou na depressão,
começou a reformar na primeira cirurgia, depois na segunda cirurgia, ele deu acabamento. Deus me refez como sacerdote, segundo o coração dele. Então eu não conseguia mais rezar pelas pessoas. Eu falava e chorava. Hoje eu não choro mais falando sobre isso. Mas eu falava assim, eu não consigo mais rezar pelas pessoas. Porque eu entendo a importância de rezar por uma pessoa que não está bem. Espiritualmente, humanamente, não importa. Era meu ministério. Então eu não conseguia mais rezar. Então o que eu descobri? A leitura espiritual. Eu lia muito pouco, não lia nada. Eu lia o básico para pregar naquele dia, né? Então, padre, eu comecei a engolir livros nesse processo de depressão. Foi o que começou a me levantar. Depois do processo da perna, eu comecei a engolir livros. E do Ministério de Libertação, de Exorcismo, Deus fez assim comigo com o Ministério da Pregação. Então, meu ministério é um pouco manco, né? Bastante manco. Então, Deus fez um equilíbrio, né? Como o tripé da câmera que a gente está olhando aqui, né? Então, hoje minha vida tem um equilíbrio, né? Vida de a cura e a libertação, a pregação, a oração. Então, hoje, Deus deu... Claro que tem muito para aquecer, padre. Mas eu digo para você que nos acompanha, né? A vida de oração, ela é muito importante. Quanto mais a sua vida de missão, você tem que ter uma oração ali para poder manter o ministério de pé, né? Porque senão o diabo... Ele te dá no meio mesmo, ele te tira do seu casamento, te tira do seu sacerdócio, te tira da sua vocação, te joga fora, né? Então, um resumão aqui, padre, né? De um miserável sacerdote que precisa de muita oração, mas que graças a Deus deu uma volta gigante, e agradeço meus pais, a padres, Canção Nova e Padre Marcelo, quanta gente rezou por mim, meu bispo, né? Tanto Dom Fernando, mas sobretudo Dom José, foi muito importante nesse processo, né? Então, para poder estar de pé aqui hoje. Então, como o senhor brincou aqui, falou, apresentador Canção Nova, né? Poxa, mas para chegar aqui... Só Deus sabe, né? Nossa Senhora, né? Como diz, né? Quanto pó de estrada eu já comi, quanta coisa já vivi, para poder chegar até aqui hoje de pé na Canção Nova, poder estar pé aqui ajudando pessoas, né? Então, o ministério sofreu bastante. Espero que Deus vai me modelando cada dia mais, padre. Amém. Olha... Que testemunho maravilhoso, forte, porque até mesmo quando assumimos a nossa vocação, nós não estamos isentos de doenças, de fraquezas. E o Padre Anderson passou por essa fraqueza, o burnout, a depressão, e foi preciso ali retomar na oração, foi preciso buscar ter férias, foi preciso parar, rezar mais. Que forte, é com lágrimas, né, padre, nos olhos. E o que o senhor diz para aqueles que estão enfrentando depressão, burnout, tantas outras enfermidades, mesmo estando na sua vocação? O que o senhor fala para eles? Nunca esquecer que o médico é também criado por Deus também, a medicina de Deus, né? Então não tenha medo de buscar um médico, de buscar ajuda, de tomar um remédio se for necessário. Ao mesmo tempo, o médico dos médicos é Cristo, que é a Eucaristia, que é o nosso remédio, adoração. E eu tenho certeza que você vai se levantar. É dolorido, é muito difícil. Eu não posso negar que teve dias que eu pensei em tirar com a minha vida, acabar com a minha vida, porque não tem como não pensar nisso, né? Padre, você pensou nisso? Teve dias dificílimos que pensei sim. No auge da depressão, teve dias que eu, às vezes estava no trânsito, me dava um desespero, minha vontade de abrir a porta e sair correndo do carro, assim, meu Deus, estou preso aqui nesse lugar. Então, eu passei por muitas fases duríssimas, né? Mas passou. Né? E você que está passando essa dor e sofrimento, faz acompanhamento médico, faz acompanhamento psicológico, faz o seu tratamento direitinho, com acompanhamento espiritual, de uma direção espiritual. Procura um padre que você admira, ou o padre da sua paróquia, pede essa ajuda dessa direção. Meu diretor espiritual, o Padre Ivan, foi muito importante nesse processo. Meu Deus, o Padre Ivan, agradeço todos os dias o Padre Ivan nesse processo. O Dom Carlos Lema, que é da Arquidiocese, foi meu diretor quando eu era padre ainda também, né? Um grande amigo. Agradeço muito ao Opus Dei, que nesse período também de formação, que eu passei muita dor, muito sofrimento, me sustentou pela mão também. Então, teve muitas pessoas que me ajudaram. Então, tenha bons amigos, o bom amigo Jesus, bons médicos, faça direção espiritual e tua vida vai se levantar em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido Padre Anderson, pelo testemunho. Deus lhe pague, Deus abençoe. Obrigado você pela sintonia conosco e continue aí conosco na TV Canção Nova. Acompanhe depois esse programa pelo CN Plus e pelo YouTube. Até o próximo, se Deus quiser.